gente, bem-vindos ao meu canal, aqui é a Flávia e hoje nós vamos falar um pouco sobre já tive a ideia, e agora? Como me organizar para escrever? Antes de começar o assunto do vídeo, eu quero só fazer um parênteses ao fato que este vídeo que eu estou gravando agora é uma regravação do vídeo original. Infelizmente, por alguns probleminhas técnicos, eu perdi alguns dos meus vídeos brutos que eu já tinha gravado lá em outubro e novembro do ano passado. Então não se assuste se no vídeo da semana que vem eu estiver de cabelo longo de novo, tá bom? Mas é só isso, o assunto vai ser só que eu vou ter que fazer a regravação por causa desse pequeno probleminha técnico que foi simplesmente culpa minha. Voltando ao assunto. Este é um daqueles temas complexos que eu falo, o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Cada pessoa tem a sua técnica, cada pessoa trabalha de alguma forma, então não se preocupe. Se o que eu falar nesse vídeo não funciona pra você, depois deixa nos comentários. Ah, Flávia, eu trabalho de tal forma, quem sabe a gente não compartilha experiências, que é o foco desse canal. A ideia em si é algo muito subjetivo, porque normalmente ela vem aquela centelha simples, sabe, que vai surgir numa fogueira futuramente. É uma ideia pequena que a gente olha e fala, nossa, o que eu posso trabalhar em cima disso, né? Vamos usar então as minhas próprias histórias como exemplo. Enquanto em Roma, a personagem é acusada de um crime que não cometeu, perde o passaporte, perde o apartamento, perde tudo, e ela precisa de ajuda para alguém para se manter no país estrangeiro enquanto isso. E ela encontra o ex-namorado dela de infância que trabalha no mesmo país, coincidentemente, é claro. E essa é só a ideia que surge, beleza. Mas essa ideia, esse pequeno momento não dá uma história inteira. A gente não consegue criar um enredo inteiro em cima disso. Mas é assim que surge uma história, aquela pequena ideia que você pode ter se inspirado em algum filme, pode ser inspirado em alguma série, algum livro, pode ter até vivido ou alguém perto de você viveu e você tirou essa ideia e ela simplesmente surgiu na sua cabeça. Eu, por exemplo, tenho vários desses momentos e nem sempre é bom porque a gente já tem várias outras e só vai acumulando, certo? Mas essa é a ideia. E assim que você teve a ideia, pelo menos no meu caso, eu não consigo trabalhar com ela logo imediatamente, porque como vem uma centelha simples de uma possível fogueira futuramente, você tem que elaborar mais. Você não consegue fazer uma short, um conto ou até uma história longa com isso. Isso daria o quê? Uma cena? 2, é o fio que segue a história? É muito relativo. Então, quando eu tenho essa primeira ideia, eu primeiro anoto e deixo quieto. Normalmente eu estou trabalhando em outras histórias, normalmente eu tenho outras histórias futuramente para escrever, então sempre que isso acontece, eu anoto e deixo descansar. Se eu, na minha cabeça, eu penso e falo, nossa, isso futuramente dá uma história bacana, eu anoto e deixo. Beleza. Tem pessoas que gostam de trabalhar com roteiro, tem pessoas que já gostam de seguir, meio que deixa a vida me levar, então assim é muito relativo. Eu gosto de trabalhar muito com roteiro de escrita. E eu tenho 2 roteiros totalmente diferentes. Um para quando eu vou escrever uma história curta e outro quando eu vou escrever uma história longa. Quando eu tenho ideia para uma história curta, eu sei que eu consigo já, não sei se por experiência ou algo que simplesmente acontece na cabeça, eu consigo pensar se esse enredo vai dar uma história curta ou uma história pequena. Tanto que o maior problema que eu vejo nos especiais, principalmente do Fanfic Obsession, é que eu tenho uma ideia, só que ele tem um máximo de páginas. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever bastante, que gosta de colocar bastante gama nas minhas histórias. Então a primeira coisa que eu penso é, eu consigo encaixar essa ideia em 40 páginas, sendo que ela vai ficar alguma coisa de qualidade? Então, você tem que ter essa dosagem. Essa dosagem varia muito de quantas páginas você escreve por capítulo, se você gosta de separar sua história por capítulo, se você escreve em primeira pessoa, em terceira, isso é muito relativo. Mas com o tempo, a gente começa meio que dosar esses acontecimentos. Por exemplo, a minha história vai ser isso, aquilo. Você pode colocar cada acontecimento no capítulo, que é o que eu pessoalmente faço muito. Cada capítulo vai ter um foco especial e tudo mais. Mas voltando para a questão do roteiro. Quando eu escrevo uma história curta, que seria essa de mais ou menos umas 40 páginas, que eu pessoalmente não separo em capítulos, eu faço o quê? Eu tenho a ideia, tenho que seria essa centelha, que pessoalmente, já é o ponto máximo da história, né? Seria o ápice. Então, o que eu faço? Eu abro o documento do Word, escrevo lá prólogo, capítulo único e epílogo
e destrincho a história como eu quero que ela vai ser em cenas. Primeira cena, eles vão se conhecer em tal lugar. Segunda cena, eles vão ter um problema por algum motivo. Terceira cena, e por aí você vai seguindo até você chegar no final. Não necessariamente, lembrando novamente, você vai trabalhar da mesma forma do que eu. Aqui eu estou compartilhando um pouco da minha experiência. Então pode funcionar para mim e pode não funcionar para você. Ao elaborar esse roteiro, eu consigo também visualizar melhor a história, como ela vai ficar. O roteiro de cenas é muito bom porque você consegue basicamente visualizar como sua história vai ficar no final. Então às vezes você fala, nossa, tá muito cedo, eles acabaram de se conhecer, já vão sair, já vão se beijar e tal, é muito curto. Você pode simplesmente alterando conforme a sua necessidade e conforme você for sentindo a história. Pra mim, o conto é simplesmente isso. Eu pego o arquivo, separo por cenas, junto no enredo daquela ideia que eu tive e pronto. Pego e escrevo. Agora, quando eu vou escrever uma história longa, que eu pessoalmente prefiro mais escrever, porque eu acho que a gente tem mais apego, né? Que a gente passa mais tempo com os personagens. Atualmente eu tenho escrito uma história curta em 4, 5 dias. Às vezes eu consigo escrever em um dia. Por quê? Por causa de prazos, né? A gente sempre entra nesses projetos especiais e tudo mais e nem sempre consegue aguentar tudo que a gente pega. Então, às vezes, a gente acaba tendo um prazo muito curto para escrever, mas a gente gosta dessa vida de kamikaze. Para elaborar uma história mais longa, a gente vai ter exatamente a centelha da ideia, que é o que vai gerar a ideia inteira, e a gente vai também ter a elaboração de cenas. Só que no meio desses dois eu faço um outro roteiro, que é o roteiro de capítulos. Capítulo 1, introdução dos personagens, como eles vão se conhecer, como eles vão se apaixonar, como eles vão se envolver, né, nos trabalhos, né, coisa. Segundo capítulo, problemática. Ah, ela tem uma doença, ou ele tá devendo para alguém, enfim. E vou elaborando mais simples, de forma rápida, coisa de 3, 4 linhas no Word, rapidinho, só para eu enxergar o que vai acontecer em cada capítulo. Capítulo 7, eles vão se casar. Capítulo 8, vai ter isso, e você vai elaborando. Depois que eu fizer esse roteiro de capítulos, eu vou pro capítulo de cenas, que é exatamente o mesmo que eu faço quando eu elaboro um conto. Então aí, eu tenho a ideia que você na introdução, eles vão se conhecer, ela é estilista, ele é ator, eles vão se esbarrar numa cafeteria. Beleza, eu pego nesse roteiro de cenas e faço exatamente isso. Se não, ela é uma estilista famosa, colocar ela saindo de casa e indo pro seu trabalho. Cena 2. Ele é um ator famoso e vai ser vestido pela marca dela. Cena 3. Eles se encontram no ateliê dela. E por aí eu vou capitulando até eu terminar, com base naquele segundo roteiro que eu fiz, tá? Pra mim é super simples. Só que algo que eu sempre gosto de deixar atento é que eu sempre deixo um enredo aberto. Claro que quando a gente publica na internet, a gente tem uma liberdade de, gente, eu alterei e tal. Mas eu gosto de falar que você sempre tem como ajustar antes de postar. Mas eu já terminei o capítulo, mas eu lembrei que se eu colocar isso vai ser interessante. Você pode alterar. Você tem essa liberdade de alteração. Não é um livro publicado que você fica firme, né? Que você não pode mexer, tem uma longa revisão para poder fazer essa alteração e tudo mais. O bom da história postada online é que você tem essa liberdade, então é muito bom de forma geral. Eu, pessoalmente, gosto sempre de ter uns 5, 6, 7 capítulos antes de eu começar a postar uma história, não necessariamente por causa disso. Eu ainda não sei, até hoje, como eu consegui fazer PRPV funcionar, eu realmente não sei. Mas deu certo, só que não é uma forma que eu goste. Eu gosto de sempre ter vários capítulos à frente, porque aí se eu quiser alterar, revisar, melhorar e tudo mais, eu tenho esse tempo. Eu não tenho, meu Deus, eu tenho um capítulo hoje e eu não tenho o próximo escrito. Além de que demora isso para ter o retorno das leitoras, né? Eu acho que 1, 2 semanas é o tempo ideal pra gente manter a atualização, pra pessoa se manter no clima da história também, né? Eu li um capítulo hoje, a pessoa posta outro dali 3, 4 meses, concorda comigo que vocês já perderam esse feeling? É mais ou menos assim que funciona. E enquanto eu escrevo uma história, eu também estou produzindo outras ao mesmo tempo. O que seria? Eu tive aquela pequena ideia e tô anotando. Tudo que eu vivo, tudo que eu vejo, tudo que acontece na minha vida pode ser usado futuramente em alguma história. Eu vi 2 crianças brincando, vamos fazer uma história sobre amigos de infância, eu anoto. Não necessariamente eu vou usar isso futuramente. A maioria das vezes eu não uso, ou eu acabo mudando em outra história,
mas isso é algo que eu gosto de sempre ter. Porque quando eu terminar que eu tô produzindo hoje, eu vou já ter assunto para escrever a próxima. E por aí vai. Por exemplo, você olha no meu bloco de notas do celular, hoje eu devo ter umas 4, 5 histórias quase pronta para quando eu terminar que eu tô escrevendo agora, eu começar. Claro que, de novo, o que funciona pra mim pode não funcionar pra você, mas como eu criei o costume de escrever e é um hobby que eu gosto bastante, se eu continuar nessa produção, nessa continuidade de ler, escrever, roteirizar, revisar, criar a próxima história e tudo mais, eu vou elaborando, eu vou criando essa constância muito mais fácil. Então, terminei uma hoje, se eu quiser eu já tenho a próxima para começar amanhã e por aí vai. E a questão de ter as ideias, ter os acontecimentos, né, pensar nas ideias para as histórias e tudo mais, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser um assunto super uau, assim, eu vou fazer um assassinato, um mistério, um suspense. Não. As ideias que fizeram mais sucesso das minhas são histórias simples, histórias de romance com um pouco de drama. Então, assim, se você acha, se você gosta do que você vai escrever, produz. Você, primeiro de tudo, tem que se agradar. Você tem que gostar do que você lê e falar, putz, eu que escrevi. Então, não se apegue muito a isso. Depois que eu já elaborei a ideia, o roteiro e já estou escrevendo, quando eu faço a finalização de uma escrita ou de um capítulo ou de um conto, eu sempre gosto de deixar o texto descansar. Isso, lembrando novamente, funciona para mim. Eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, então às vezes durante a escrita eu comi palavra, ficou um errinho ou outro aqui, então eu gosto sempre de revisar, apesar de eu enviar para uma revisora, apesar de eu ter alguém que faça essa segunda olhada para mim, eu gosto de olhar, porque às vezes você colocou uma coisa que na hora sua cabeça estava funcionando tão rápido que você olha e fala, meu Deus, o que eu escrevi ali, né? Mas é muito de boa. Eu conheço autoras que trabalham de outra forma, termina de escrever e já envia, já posta. Isso funciona para cada um. Eu tenho o meu cronograma meio chatinho, mas funciona para mim. Então vamos fazer um apanhado. Esse vídeo foi regravado, então eu tô aqui com os roteiros do que eu falei no vídeo anterior e eu não sei como vai ficar porque eu errei muitas vezes, mas vamos fazer um apanhado rápido. Primeiro você tem ideia, depois você faz o roteiro, você escreve, revisa, envia. Beleza? Então, gente, como aqui é um canal pra gente compartilhar experiências, comenta aqui embaixo, me fala como você trabalha, como é seu modo de escrita, se você faz roteiro, se você não faz, se você é escritora kamikaze, se você deixa o texto descansar ou não. Vamos compartilhar a experiência. Se você tiver uma forma de escrita diferente da minha, eu com certeza vou querer te entrevistar pro meu canal, beleza? Caso vocês tenham dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, perguntas para os próximos vídeos de perguntas, por favor, deixem aqui nos comentários também. Vocês podem encontrar meu contato direto aqui no meu site, no meu grupo do Facebook ou até no e-mail. Fiquem à vontade, mas compartilhem suas experiências comigo, ok? Quero fazer esse canal bem sensacional, bem bacana, para quem sabe realmente cumprir o foco dele, que é ajudar as pessoas que estão começando a escrever, ok? Isso. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de dar like, ativar o sininho, todas aquelas histórias todas e vamos ler e vamos escrever, beleza? Se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!